Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos estudando nesse quarto trimestre acerca da constituição do ser humano dentro de uma perspectiva tricotômica, corpo, alma e espírito. E bem sabemos que este estudo está vinculado ao estudo teológico da antropologia bíblica, a qual se dedica a estudar tanto a formação como também a constituição do ser humano dentro de uma visão bíblica. No próximo domingo nós estudaremos na Escola Bíblica Dominical a lição de número 8, onde nós vamos falar acerca das emoções e dos sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E o texto áureo, o texto base para essa próxima lição, está em Filipenses 4:7, onde o apóstolo Paulo nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A verdade prática nos diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Como servos e servas de Deus, nós devemos e precisamos confiar nele, porque ele é o único que pode guardar em paz tanto os nossos corações como também os nossos sentimentos. As palavras-chave desta lição são emoção e sentimento. O termo emoção, ou esta palavra emoção, é derivado da palavra latina emovere, que significa mover para fora, fazer um movimento, uma energia. Já a palavra sentimento, que aparece no texto áureo de Filipenses 4:7, é a palavra grega noema, que pode se referir também a uma percepção mental. Como veremos mais à frente, a grande diferença entre emoção e sentimento está no fato de que, enquanto as emoções são reações rápidas, que geralmente acontecem sem pensar, os sentimentos, apesar de brotarem das emoções, eles são mais duradouros e podem se manifestar internamente. No primeiro tópico da lição, nós estudaremos sobre o homem, um ser afetivo. Queridos, nós vivemos num tempo onde tem proliferado a cada dia uma crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. A grande verdade é que nesse tempo pós-moderno que vivemos, estamos enfrentando tempos de grande instabilidade emocional. Em decorrência disso, muitos estão enfrentando ansiedade, depressão e outros transtornos. Sabemos, como está sendo discorrido ao longo desse trimestre, que esses transtornos eles são decorrentes da queda do primeiro casal, que afetou não só as suas partes volitiva e cognitiva, como também o seu aspecto emocional e sentimental. E à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender três coisas. Primeiro, o que são sentimentos e como podem e devem ser geridos. Em segundo lugar, precisamos entender a conexão entre o que pensamos e o que sentimos. E em terceiro lugar, quais são as reações deles com as nossas vontades e as nossas decisões. À luz da palavra de Deus, precisamos usar nossos sentimentos e emoções, primeiro, para glorificar a Deus, para expressar o nosso amor a Deus. Segundo, para nos relacionar com o nosso próximo e para amar o nosso próximo e também, evidentemente, para viver
em plena comunhão com o Espírito Santo. Quando falamos do homem como um ser afetivo, por afetivo, queremos dizer a capacidade de expressar emoções e sentimentos. E esses processos envolvem o nosso ser de uma forma tricotômica, ou seja, na totalidade do nosso ser, pois envolvem um corpo e a alma, como muito bem expresso por Davi no Salmo 31, verso de número 9, e também envolvem o espírito, como também expresso no Cântico de Maria, lá em Lucas 1, 47. Como havia dito na introdução, emoções são reações rápidas que geralmente acontecem sem pensar, de maneira instintiva. Já sentimentos, por outro lado, que por mais que brotem das emoções, eles são mais duradouros e tendem a ser uma experiência, em algumas vezes, interna, subjetiva, mais estável e prolongada, como expressões de amor, de solidão, saudade, gratidão. E como servos do Senhor, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, submetendo-os ao crivo da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba que não diz que ele cuidará de vós. Não, ele tem cuidado. Ele nunca deixou de cuidar. E ele nunca vai deixar de cuidar. Então lance sobre ele as vossas ansiedades, os vossos cuidados, as vossas preocupações, as vossas inquietações, porque ele, o Senhor, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Também precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não permitindo que emoções passageiras acabem nos dominando, mas precisamos nos submeter à vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Dentro dos principais afetos da emoção, temos 6 que são os mais comuns, considerados como emoções básicas, que são eles: a alegria, o medo, a raiva, a surpresa, o nojo e a tristeza. E quando ocorrem, podem provocar alterações corporais visíveis. Antes do pecado, Adão e Eva experimentaram uma alegria plena na presença de Deus, na comunhão com Deus, na vida com Deus e também no relacionamento de um para com o outro. Mas após a queda, após o pecado do casal, emoções negativas e desagradáveis como a vergonha, o medo, a tristeza passaram a dominar o ser humano. E nós percebemos isso claramente logo depois que o homem peca. E o texto diz que se lhe abriram os olhos e descobriram, perceberam que estavam nus, e ali coseram folhas de figueira porque se sentiram envergonhados, a vergonha. Logo depois eles, numa tentativa risonha, tentaram se esconder com medo de Deus. Então perceba que após a queda, essas emoções negativas, desagradáveis, passaram a dominar e fazer parte da vida do ser humano, mostrando como o pecado afeta profundamente
não só a parte espiritual, fazendo uma ruptura, uma separação do homem para com Deus, como também afeta a parte emocional e sentimental do ser humano. Em Caim, nós também podemos observar lá em Gênesis capítulo 4, a presença de emoções negativas e sentimentos destrutivos. Ele permitiu, diz o texto, que a ira dominasse o seu coração e, consequentemente, levando ao pecado. Inclusive, nós podemos ver ali uma clara reação fisiológica da emoção dele, ou seja, uma reação visível. Quando o texto diz que o seu semblante descaiu, e ali é uma forma idiomática de dizer que ele ficou visivelmente frustrado, abatido, de mau humor, refletindo a sua ira, o seu ressentimento, o seu ódio interno. Aquilo ficou visível, aquilo veio para fora e ficou muito claro. E mesmo depois que ele é advertido por Deus, ele foi tomado por esse sentimento de ódio, por esse sentimento de ira que levou ele a matar cruelmente o seu próprio irmão Abel. Queridos, no segundo tópico da lição do próximo domingo, nós estudaremos sobre emoções, experiência e controle. As emoções, na qualidade de reações instintivas, estão fora do controle humano, ou seja, estão fora do nosso controle. E apesar de, em casos assim, não se constituírem em si mesmas pecado, é de nossa responsabilidade fazer o quê? Decidir como agir diante de uma reação emocional. Paulo nos diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Olha que profundo o que ele está dizendo. E através dessa declaração fica claro que a ira em si não é pecado, pois a Bíblia deixa muito claro para mim e para você que o próprio Deus, ele se ira. A Bíblia fala sobre a sua ira santa, a sua indignação santa, e Paulo aqui não está dizendo que irar-se é pecado, mas se irar e pecar é um problema. E Paulo, com certeza, aqui, quando diz isso, ele tinha Deus em mente como um exemplo, porque Deus é aquele que se ira, mas na sua ira ele não peca. Isso só prova que é uma linha muito tênue entre você se irar e pecar. É uma linha muito tênue que separa essas duas coisas, e por isso é muito difícil, porque na maioria das vezes nós nos iramos e aquilo dali nos leva a pecar. Então nós precisamos tomar cuidado. É difícil praticar essa ira santa, essa indignação santa, pois nossas emoções, elas são distorcidas pelo pecado. E ao que parece, o Novo Testamento está baseado, esse princípio está baseado no Novo Testamento, de que nós devemos nos irar contra o pecado, contra aquilo que é mal, como o próprio Jesus fez, e falaremos mais adiante. Mas nós devemos amar as pessoas. Como diz o salmista no Salmo 97, verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai, odiai o mal. Assim, a ira, ela é admitida como uma emoção, não como um sentimento duradouro. E é aqui que mora o grande perigo. Como Paulo deixa claro na continuação do
versículo 26 do capítulo 4 de Efésios, para que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Então ela pode vir como uma emoção naquele momento, mas você não deve permitir que se torne um sentimento duradouro, porque isso pode trazer grande prejuízo para a sua vida. Entretanto, o cristão ele deve lutar contra todos esses sentimentos ruins. A frase utilizada por alguns que dizem eu sou assim mesmo, na tentativa de validar, de justificar comportamentos errados e assim permanecer nesses comportamentos, acaba por negar por completo a obra, a eficácia da obra de Cristo Jesus por nós. Essas pessoas negam quando elas dizem eu sou assim mesmo. Elas estão dizendo, em outras palavras, que a obra de Cristo não é suficiente para transformá-las, para mudá-las. E a obra de Cristo na nossa vida, queridos irmãos, é uma obra transformadora que molda o nosso caráter e nos capacita a abandonar comportamentos e sentimentos pecaminosos e assim viver uma vida santa diante dele. Foi isso que Paulo deixou claro aos Coríntios na segunda carta a eles no capítulo 5, versículo 17. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, nós conseguimos, queridos irmãos, gerir os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas, queridos, o fato de uma emoção ser instintiva não retira, pelo menos de forma absoluta, o seu caráter pecaminoso. Até porque algumas emoções podem ser expressões de pecados que já estão enraizados no coração da pessoa. Sendo assim, essas emoções impulsivas e involuntárias podem ser revelações de pecados que estão enraizados no coração. Por exemplo, reações emocionais negativas de ira, de inveja, sentimento faccioso podem vir de um coração que já está contaminado pelo pecado da altivez, da soberba, do orgulho, assim como Davi disse no Salmo 19, verso 7, nós devemos dizer também. O quê? Senhor, nos livra da soberba. Nos livra da soberba, Senhor, e nos ajude a cultivar um coração humilde, para que nós não venhamos cair em transgressão, para que as nossas emoções sejam direcionadas para o bem e não para o pecado, para as coisas que te agradam e não para aquelas que te desagradam, para as coisas que glorificam teu nome, que exaltam teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nos livra desse sentimento ruim e nos ajude a ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Mas também precisamos falar acerca das emoções que são emoções boas, emoções positivas, ou seja, esse aspecto positivo das emoções, porque certas emoções elas podem trazer grande benefício para a nossa vida. Por exemplo, o medo protetivo, o medo que nos protege, embora muitas vezes é visto como algo negativo, o medo é uma emoção que protege o ser humano, ajudando a evitar perigos, ajudando a tomar decisões rápidas em situações críticas, em situações perigosas. É claro que esse medo deve ser equilibrado pela fé em Deus para que ele não se transforme em uma ansiedade, uma paralisia espiritual, mas de certa forma, o medo, esse medo que nos protege, é uma emoção de grande valia para a nossa vida, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos protege. E durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver
ele expressando várias emoções, como por exemplo a compaixão, conforme registrada em Mateus 9,36 e muitos outros trechos dos evangelhos, a tristeza, lá em João 11,35, onde diz que Jesus chorou quando estava diante ali de Lázaro, sepultado, seu amigo. Nós temos ele expressando uma ira lá em Marcos 3:5. Nós vamos ver ele mostrando que as emoções, quando bem gerenciadas, controladas, elas podem ser instrumentos para cumprir a vontade de Deus. As emoções, portanto, podem ser direcionadas tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo, mais uma vez, é o nosso Senhor Jesus Cristo, da sua emoção positiva, a sua justa indignação ao expulsar aqueles vendilhões que estavam no templo, aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus, da casa de oração, um covil de salteadores. E Jesus ali chega então com uma justa indignação, irado. Ele derruba as mesas daqueles que vendiam, expulsa aqueles que vendiam, aqueles que compravam, mas um sentimento, uma emoção positiva, porque era uma justa indignação. E aqui entra de novo aquele ponto da ira santa, da indignação santa, agora por parte do nosso Senhor Jesus. E ele não pecou em sua indignação, mas usou essa emoção para defender a santidade da casa de Deus. Louvado seja o Senhor. No terceiro tópico da lição, estudaremos também no próximo domingo sobre sentimentos guardados por Deus. Como em outras áreas da vida humana, também existem no aspecto das emoções e sentimentos uma diversidade de técnicas que prometem um controle, uma gestão das emoções. E de maneira nenhuma nós negamos a eficácia desses métodos coerentes que possam ajudar o ser humano nesse tão complexo processo que é controlar suas emoções e sentimentos. Mas, queridos irmãos, é enganoso pensar e acreditar nesse controle total e absoluto das emoções que algumas pessoas oferecem por aí. E muitos nessa inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis têm provado do seu próprio fracasso. Confiar em si mesmo é um dos piores erros do ser humano. Jeremias 17:5, Deus diz: maldito o homem que confia no homem. No versículo 9 do capítulo 17, Jeremias deixa claro que o coração é enganoso. Essas pessoas que utilizam frase do tipo: siga o teu coração, siga aquilo que o seu coração está falando, está dizendo. É um erro. É um erro, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, é incurável. Ele é especialista em enganar. A quem? A nós mesmos. Um crente não segue o seu coração. Ele não se baseia na vontade, nos desejos do seu coração. Um crente segue a vontade de Deus. Ele direciona, ele submete a sua vontade, as suas emoções, os seus sentimentos, as inclinações do seu coração à vontade de Deus, à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo de Deus. Somente Deus, que nos conhece profundamente, de maneira onisciente, Ele nos conhece por completo, queridos irmãos. Ele conhece cada
aspecto do nosso ser. Ele conhece, como diz o salmista, aquilo que vamos dizer. A palavra ainda nem saiu da nossa boca, mas ele já sabe. Então ele é o único que pode guardar os nossos sentimentos e nos conceder uma verdadeira paz. E nós precisamos fazer o quê? Ficar na dependência dele, reconhecendo o que é o Espírito Santo dele, que nos capacita a lidar com as nossas emoções de forma saudável e equilibrada. E assim nós vamos entender aquilo que Paulo disse lá em Filipenses 4:7. Nós vamos experimentar essa paz que excede todo entendimento, e Deus guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos irmãos, exercer em nós aquilo que Paulo disse, e aqui eu termino essa reflexão, esse breve resumo da lição. Paulo disse em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que Deus nos ajude a cada dia a controlar os nossos sentimentos e emoções e direcioná-los à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça que você tem livre acesso para compartilhar esse breve resumo com os seus amigos, seus irmãos em Cristo Jesus, e que Deus continue a enriquecer e abençoar a sua vida. Se você foi abençoado até aqui, deixe o seu comentário e nos vemos na próxima lição, no próximo resumo da próxima lição da Escola Dominical.